Você acredita que a levitação é apenas um truque de palco, uma ilusão barata ou uma fantasia mística reservada a monges lendários? Bom, se você acredita nisso, prepare-se porque nesse vídeo você vai conhecer aquilo que milhares tentaram silenciar ao longo dos séculos, a verdade obscura e proibida sobre a levitação. Bom, você que é novo nesse canal, não é inscrito, te convido a se inscrever. Muito prazer, sou o Narrador Clássico. E nesse canal eu sempre abordo todos os temas referentes ao ocultismo e ao sobrenatural de uma forma mais realista. Agora, sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, no caso aqui, como eu falei para vocês, né, a levitação, ela era tida antigamente como algo proibido, algo que apenas poucas pessoas conheciam, enfim. Muitos consideravam até mesmo satânica, né? Assim, o pessoal sempre tem medo daquilo que não conhece, tá? Mas desde os tempos antigos, a levitação ela sempre foi tratada como um fenômeno espiritual. Isso é fato. Documentos proibidos, principalmente encontrados após o século XIII, mostram outra versão. A levitação como um efeito colateral de um estado mental extremo, atingido por treinamento intenso e manipulação das ondas cerebrais. Em diversas épocas, registros falam de homens e mulheres capazes de suspender o próprio corpo a poucos centímetros do chão. Inclusive o Mr. M, né, o Val Valentino, falecido, também fazia isso. Ficar imóvel no ar por alguns minutos e até flutuar em projeção horizontal. Bom, o mais perturbador são os detalhes que se repetem em todos esses relatos, tá? Mesmo separados por milhares de quilômetros, isolamento extremo, privação sensorial controlada, padrões de respiração não humanos, a sensação de que algo observa e praticamente durante o processo, e também o som registrado por vários místicos de um leve zumbido no momento da levitação. Isso o pessoal descreveu, né, quando passou por esse momento. Alguns estudiosos chamam esse fenômeno de estado de desconsciência parcial, ruptura do eixo gravitacional humano e projeção somática, ou mais popular entre as ordens ocultistas é o silêncio da carne. Tá? Bom, pessoal, em teoria, né, afirma que cada ser humano possui um campo gravitacional interno, tá? Uma espécie de eixo que nos mantém orientados para baixo. Esse eixo ele não seria apenas físico, mas também mental. É justamente aí que entra o treinamento. Segundo os manuscritos, a gravidade se fixa ao corpo humano por 3 pontos principais. Presta bem atenção nisso. O círculo da mente, localizado no córtex pré-frontal. O círculo da respiração, localizado no seu diafragma. E o círculo do silêncio, localizado no centro da massa do corpo, pouco abaixo do seu umbigo. O segredo da levitação seria desalinhá-los de uma forma momentânea, criando uma ruptura temporária no eixo gravitacional, permitindo que você fique suspenso. Mas para conseguir isso é preciso treinar bastante, tá? O pessoal que chega aqui no canal, o canal cresceu bastante, né? Muita gente chegou aqui pelo vídeo da telecinese, então o pessoal acha que é festa, né? Que é só chegar, passar 10 minutos, já vai estar movendo tudo com a mente, já vai estar soltando fogo pelos olhos, não é bem assim, tá? Tudo tem um princípio e deve ser seguido à risca, tá? Bom, o treinamento eu já aviso logo que não é para qualquer pessoa, tá? Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso aqui, acredito que pouquíssimas pessoas vão conseguir, tá? Bom, falando dos riscos, tá? Que eu sempre gosto de deixar o pessoal alerta que tudo nessa vida, principalmente no sobrenatural, tem um grande risco, tá? Um risco real e que pode, de fato, colocar você em risco aí, tá? Bom, o pessoal, né? O pessoal que praticou, eles relataram o seguinte, que eles tiveram como efeitos colaterais, né, desse treinamento, insônia intensa por vários dias, sonhos lúcidos que se tornam pesadelos recorrentes, inclusive o pessoal que treina a telecinese também passa por isso, visão periférica distorcida, tá?
sensação de presença no cômodo, né? Como se alguém estivesse te observando, distorção temporal, sensação de que minutos duram horas, tremores involuntários, seja na perna, nos olhos, no braço, enfim, e perda parcial da noção de peso do próprio corpo. O pessoal é como se tivesse um desequilíbrio ali e não soubesse mais quanto ele mesmo pesa. Em casos muito extremos, tá? O pessoal também relatou desligamentos mentais, ou seja, o cara dormia, não sabia que estava dormindo, paralisações curtas também, vozes internas que parecem não pertencer a ele, ou a pessoa começou a ouvir vozes, e o mais perturbador de tudo, experiências de ver o próprio corpo de fora, ou seja, a pessoa acabou se projetando de forma involuntária, tá? Então isso pode acontecer também. Por isso que todas as ordens ocultistas, elas alertam que ninguém deve tentar levitar sem antes estabilizar sua mente. Isso é prático, você tem que fazer isso antes, tá? E ninguém deve treinar sem supervisionar o próprio psicológico. Você tem que ter aí um momento para esvaziar, preparar sua mente, para que ela entenda que você vai fazer um treinamento muito grande. Então é necessário isso, tá? Bom, existem 3 preparações que são essenciais para a pessoa ter sucesso aí na levitação. Primeiro, o silêncio absoluto. Não pode ter barulho de forma alguma. Não pode ter funk tocando, sertanejo tocando, rock, nada disso. Tem que estar em silêncio. Iluminação mínima, né? Aquela meia luz, tá? Como se fosse uma luz de cabaré, tá? Ausência de espelhos, isso também atrapalha bastante. E uma temperatura que varia entre 20 a 24 graus Celsius. É claro que eu sei que no calor do Brasil, principalmente quem mora no Nordeste, a temperatura é praticamente aí como se fosse uma era glacial, tá? Então, assim, tente, se você morar em algum lugar que tem ar-condicionado, você pode regular. Se você não tem ar-condicionado, tenta abrir as janelas, ligar o ventilador, tenta resfriar um pouco o local para não ficar tão quente, porque isso também atrapalha o treino, tá? E você não pode ter nenhum objeto cortante ou metálico perto de você durante o treinamento. A ideia, pessoal, é reduzir estímulos e interferências eletromagnéticas, por isso que não pode ter nenhum objeto, né? Porque você vai se furar, não, tá? A preparação física também é importante, né? Antes de você começar a treinar a levitação, você precisa alongar, faça um alongamento de leve, liberação do diafragma, né? Você aprender a localizar e treinando ele, um aquecimento da musculatura da sua lombar, um agachamento, pode fazer isso, você pratica academia, já é um bom começo. 3 minutos de respiração diafragmática controlada. Narrador, não sei que porra é essa. Pessoal que pratica canto, pessoal que pratica artes marciais, já treina isso no dia a dia. Então, assim, narrador, não sei o que é o diafragma. Quando você respira, inspira e expira, se você prestar atenção e colocar a mão sobre a sua barriga, um pouco acima do umbigo, você vai verificar que tem um músculo que é movido quando você faz isso. Quando você impõe a voz, quando você vai dar um grito, que você respira, se você pressionar esse músculo, a sua voz sai muito mais forte. A potência vocal aumenta, porque esse músculo também é responsável pela projeção da voz, tá? Então você pode até pesquisar aí no YouTube, né? Diafragma, respiração diafragmática, respiração 4x4, que eu já falei aqui no canal, que é uma respiração que ajuda tanto na diminuição da ansiedade, quanto também ajuda no treinamento não só da levitação, mas de várias práticas ocultistas que exigem, né, que você respire bastante. Então você tem que aprender a respirar, cara. Não é só aprender a fazer invocação, não. Você tem que aprender a respirar também. Bom, isso vai evitar cãibras, vai evitar tremores bruscos e também travamentos do seu corpo que pode acontecer. E a terceira fase é a preparação mental, tá? A pessoa que vai praticar isso, ela deve desligar a mente completamente, né? Tirar tudo que não tem a ver com o que ela está fazendo, neutralizar pensamentos que são chamados pensamentos intrusivos e fazer uma varredura da consciência. É claro que eu sei que isso aqui não é fácil, tá? Eu estou falando aqui para você treinar, mas eu entendo que isso aqui é complicadíssimo de fazer. Mas com o tempo você vai conseguir. Esse último aí, ele consiste em você visualizar o próprio corpo, né, parte por parte, como se você estivesse examinando uma carcaça vazia. É mais ou menos isso. Esse exercício, pessoal, ele é fundamental para separar a mente do seu corpo, que é o primeiro passo para você conseguir de fato levitar. Bom, eu vou começar a falar para vocês sobre o método dos 3 círculos, tá? Que é extremamente importante, é uma técnica muito interessante
que vai ajudar você no treinamento da levitação real. O que eu estou falando aqui não é história da carochinha, não é filme, não é lenda, é realidade. Então presta atenção nisso para você aprender. Bom, agora vamos direto para o que interessa, tá? O método dos 3 círculos, ele é considerado a técnica mais antiga e mais eficaz, né? Para iniciar o processo da levitação voluntária, aquela que você deseja fazer. Mas também é o treino responsável pelo maior número de colapsos psicológicos que foram registrados em ordens ocultistas. Então, a regra é simples. Se um iniciante erra na sequência, o corpo ele permanece, mas a mente não fica. É como se o seu corpo ele fosse sozinho e a sua mente ficasse dispersa, como se fosse uma projeção com consequências graves. Então, eu tenho que falar isso para você não achar que é bom, que é brincadeira, tá? Enfim, pessoal, esse método ele é dividido em 3 etapas, tá? O primeiro círculo, que é o controle da mente, o segundo círculo, que é a suspensão da respiração, e o terceiro círculo, que é a quebra do eixo da carne, tá? Cada etapa ela deve ser executada na ordem exata. Não vai inventar, vou fazer isso aqui primeiro, vou misturar. Não, faça do jeito que eu estou falando. Nenhuma pode ser ignorada, senão você não vai ter resultado, vai dizer que isso aqui é mentira e depois vai encher meu saco nos comentários. Então presta atenção. Vamos lá. O primeiro círculo, que é o controle da mente. A câmera, ela mostra a silhueta de uma pessoa sentada no chão, de olhos fechados. Esse é o treinamento mais longo e mais importante. O objetivo dele, desestabilizar o condicionamento mental que liga o cérebro à percepção do peso do seu corpo. Bom, a pessoa deve fechar os olhos por 10 minutos e tentar eliminar todo o pensamento voluntário. Quando surgir um pensamento intruso, ele não deve ser combatido, apenas ignorado, como se fosse um inseto, transparente passando. Depois de alguns dias de treino, o praticante começa a sentir uma dormência facial, alteração de temperatura do corpo, uma leve distorção sonora e uma sensação de pressão atrás dos olhos. Isso é normal, tá? Tudo isso aí que eu estou falando pode acontecer. O segundo passo, o desprendimento da forma. Aqui, as coisas começam a ficar mais perigosas, tá? A pessoa deve imaginar seu corpo como se não fosse mais dela, como se estivesse olhando para um manequim vazio. A mente ela precisa se convencer de que a carne é apenas um recipiente temporário. As tradições orientais chamam esse estágio de Kenshara, que é a visão do corpo como uma casca, tá? Desconsciência parcial pode acontecer e o deslizamento da consciência também, que é uma coisa muito interessante. A partir desse momento, muitos iniciantes vão relatar ver o próprio rosto mentalmente como expressão neutra, sentir um segundo eu observando enquanto você está fazendo isso, ouvir uma espécie de eco interno quando eles respiram e experimentar micro apagamentos de memória de poucos segundos. Você não vai ficar com amnésia não, você só vai segundos isso aqui, tá bom? Quando esses sintomas aparecerem, significa que a sua mente está pronta para o segundo círculo, tá? Depois disso, que o segundo ciclo vem a suspensão da respiração. Essa é uma etapa onde os iniciados sentem medo pela primeira vez durante esse treino, porque a respiração ela deixa de ser apenas um ato biológico. Por quê? Qual é o objetivo disso? Desalinhar o ritmo respiratório natural com o ritmo interno do seu corpo, tá? O praticante se deita de barriga para cima, braços do lado do corpo e olhos fechados. Narrador, posso fazer de olho aberto? Eu só não meto a mão na sua tela porque eu tô aqui gravando o vídeo. Não, tem que ser de olho fechado, tá? Mas enfim, vamos lá. O primeiro passo, a respiração de 4 fases, tá? Você vai inspirar por 4 segundos, tá? Depois você vai segurar por 4 segundos o ar, vai soltar por 4 segundos e vai ficar sem respirar, sem o ar, por 4 segundos, tá? Você vai fazer esse processo, você vai repetir esse processo por 15 minutos, até você conseguir dominar completamente essa respiração. Durante essa etapa, o corpo ele entra em estado de hipervigilância. Você pode ter microalucinações auditivas, que é normal.
Sensação de deslocamento das extremidades também, isso acontece. E a perda parcial do tato, é como se você ficasse anestesiado, faz parte. Esses efeitos eles são necessários para que você consiga desenvolver de fato, preparar sua mente para o que vai acontecer. O praticante ele tenta respirar apenas com a parte superior do seu pulmão, deixando o diafragma praticamente imóvel. Esse movimento ele reduz a sensação de unidade corporal. Algumas pessoas relatam, afirmam que nesse ponto o praticante pode sentir o corpo afundando no chão, formigamento nas costas, vibrações internas semelhantes à eletricidade e o mais assustador, que é o zumbido. O pessoal diz que esse zumbido é muito complicado. O zumbido ele é descrito como um som grave, constante e impossível de identificar de forma externa. As ordens ocultistas chamam isso de a voz da gravidade. Então, se o pessoal perguntar, a gravidade fala? Parece que fala. É o anúncio de que o terceiro círculo pode começar a qualquer momento. E esse terceiro ciclo nada mais é do que o eixo da carne, a quebra do eixo da carne. Bom, o objetivo dele é interromper temporariamente a ligação entre o eixo gravitacional interno e a percepção de peso. Esse é o momento mais perigoso e a taxa de desistência, do pessoal parar de fazer, chega até 90%. Ou seja, o negócio aqui é brabo, o negócio aqui não brinca não. Pois é. Mas enfim, pessoal, continuando, de onde a gente parou, o praticante ele deve atingir o estado de inconsciência parcial, acordado, ou seja, é como ele está dormindo, mas de forma consciente, tá? A mente ela se torna um observador, não um comandante. Muita gente que descreve esse momento como a pessoa vê, no caso, flashes de luz, mesmo quando você fecha os olhos, sensação de estar sendo puxado para cima e para baixo ao mesmo tempo, sensação de dissolução da coluna e também escutar vozes internas sem origem clara. Então, tudo isso que eu estou descrevendo pode acontecer com você que vai praticar isso daí. Outra coisa também que acontece é a ruptura. O praticante ele tenta imaginar que seu corpo perdeu peso, mas não é apenas imaginar, tá? Você tem que convencer sua mente que isso aconteceu. Quando isso é feito corretamente, vai acontecer 3 coisas. A respiração se torna autônoma, o corpo vibra sem controle por 2 até 6 segundos e o praticante perde completamente a noção do contorno do próprio corpo. Nesse momento, o eixo se rompe e é aqui que a levitação começa, é aqui que a brincadeira começa a ficar mais interessante. Bom, vou falar agora dos efeitos colaterais da levitação, tá? Após o cara conseguir fazer de fato a primeira vez isso aqui, ele inicia uma fase de adaptação do corpo, tá? Os efeitos mais comuns são tontura, você vai ficar muito tonto, náuseas, vai sentir bastante também, tremores nas mãos, dificuldade de falar nas primeiras horas, a visão periférica distorcida, como eu falei lá no começo do vídeo, sensação de presença ao redor, sonhos extremamente lúcidos e invasivos na primeira noite. Alguns dizem que são observados por algo durante o sonho, mas nunca especificaram o que é. Grande parte dos iniciados para de fazer nesse momento. O pessoal fica com muito medo. Mas para quem segue adiante, entra no treinamento avançado, que já começa aí a ficar muito mais interessante, tá? Bom, falando do treino um pouco mais avançado, vamos para essa parte aí mais científica e oculta do negócio. Sim, pessoal. Existem estudos não oficiais, é claro, que tentaram entender como é que funciona a levitação, 3 linhas de estudo são as mais citadas, que é a hipótese neuromagnética, tá? Que a mente humana, quando induzida a um estado extremo, ela poderia emitir pulsos eletromagnéticos irregulares que alterariam a intenção com o campo gravitacional ao redor. Essa teoria ela foi investigada no laboratório clandestino nos anos de 1970. O pessoal estava tentando verificar isso daí. E alguns relatórios falam que de ressonâncias incomuns, pulsos detectados sem explicação, alterações na densidade do ar e ao redor do praticante, do cara que estava fazendo. Esses documentos nunca foram liberados e acredito que nunca serão, porque não é do interesse do governo nem das ordens ocultistas que as pessoas saibam disso. Imagina, o cara começa a levitar por aí.
ninguém vai querer, né, que isso vaze, que essas informações vazem, tá? Enfim, pessoal, esses foram alguns casos, né, alguns treinos sobre a levitação, para você de fato conseguir ter um resultado. Se vocês gostarem desse vídeo, posso fazer outros vídeos com mais detalhes sobre essas práticas aí, para ajudar vocês que têm interesse, que gostam desse tipo de assunto, tá? O vídeo já ficou grande, então recomendo que você assista até o final para entender. Qualquer dúvida, pergunta aqui que eu respondo nos comentários, tá? Vou deixando vocês por aqui. Fiquem todos na paz. Boa noite para vocês e até breve, meus pequenos.